tanto amar, eu quis um dia criar. O ano de 1950 foi um período de renovação e esperança, marcado por mudanças significativas e eventos memoráveis, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos embarcar em uma viagem nostálgica e feliz, relembrando os momentos mais marcantes desse ano, que ficou na história. Em 1950, o Brasil vivia um clima de otimismo e crescimento. O presidente Eurico Gaspar Dutra estava no final de seu mandato e Getúlio Vargas retornava ao poder, eleito democraticamente após o período de ditadura que ele mesmo havia instaurado nos anos 30 e 40. A economia brasileira começava a se diversificar, com investimentos em infraestrutura e na industrialização. A produção agrícola também crescia, consolidando o Brasil como um importante produtor de café, algodão e cacau. Um exemplo prático era o planejamento da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, que começaria em breve. Era uma promessa de energia abundante para impulsionar o crescimento industrial do país. Essa obra monumental simbolizava o desejo de modernização e progresso. A década de 50 foi um período dourado para a cultura brasileira. O rádio era o principal meio de comunicação e entretenimento, com programas musicais, novelas e humor, que capturavam a imaginação do público. O cinema nacional também vivia um grande momento, com produções que atraíam multidões aos cinemas. A década de 50 também foi a era de ouro para o cinema e a música no mundo. Em Hollywood, surgiram grandes clássicos do cinema, e estrelas como Marilyn Monroe, Humphrey Bogart brilhavam nas telas. Na música, o rock and roll começava a emergir. Estava prestes a revolucionar o cenário musical. Voltando a falar dos filmes nacionais, os primeiros longa-metragens realizados no Brasil copiavam a estética do cinema americano. Um dos exemplos são dos estúdios da Vera Cruz, inaugurados em 1949, em cujos filmes encontramos a estética hollywoodiana. Em 1950, surgia a primeira emissora de televisão no país, a TV Tupi, fazendo com que alguns atores do cinema migrassem para a TV. Alguns anos depois, em 54, as dificuldades de distribuição e as dívidas acabaram levando a Vera Cruz à falência. Falando sobre automobilismo, no ano seguinte, em 1951, Interlagos foi palco da primeira corrida de longa duração, a 24 horas de Interlagos, promovido pela Mercedes-Benz alemã, patrocinadora do evento. Pessoal, que tal você ter um livro que você pode carregar e levar para qualquer lugar que você for? E esse livro fique dentro do seu celular. Já pensou? E se eu disser que esse livro, baseado no vídeo que você mais gosta? Sensacional, né? Então, ele já existe. Está disponível aqui no link na descrição abaixo. Basta clicar. Está por um precinho de apenas R$10. Não perca, aproveite já. Como diria aquela velha canção, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Entretanto, relembrar aqueles hábitos e costumes de tempos há muito esquecidos nos faz refletir e lembrar da diferença dos tempos atuais e como podemos estar melhorando e recuperando hábitos saudáveis que haviam naqueles tempos. É sobre essa reflexão que chamamos a atenção dos amigos para este vídeo de hoje, onde vamos relembrar o ano de 1950. Essa viagem a 1950 começa lembrando de fatos marcantes para o Brasil e o mundo. Foi no ano de 1950 que surgiu a primeira rede de TV do Brasil, a Rede Tupi. Sua matriz e geradora
A TV Tupi de São Paulo era inaugurada no dia 18 de setembro pelo jornalista Assis Chateaubriand, que foi a primeira emissora de TV a operar no país. Pertencia ao grupo Diários Associados, que na época detinha vários jornais e rádios e era um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil. No dia 6 de janeiro, o governo britânico reconhecia a República Popular da China, nova nação que 3 meses antes havia sido proclamada pelo líder comunista Mao Tse-tung, originando uma crise diplomática com os Estados Unidos, que apoiavam os nacionalistas. No dia 1º de janeiro, era fundada a UEFA, União Europeia de Futebol, órgão administrativo e de controle do futebol europeu. O dinamarquês Ebbe Schwartz foi o seu primeiro presidente. No dia 24 de junho, tinha início no Brasil a 4ª Copa do Mundo de Futebol, organizada pela FIFA, no qual participaram 13 equipes. O Brasil, infelizmente, perdeu para o Uruguai na final. Do ponto de vista cultural e do imaginário social, acreditava-se nos anos 50 que o Brasil estava a caminho de se tornar uma nação moderna, principalmente ao adotar um padrão de vida ao mesmo tempo muito diferente da vida rural e muito próximo do modelo capitalista dos Estados Unidos. No cotidiano, as donas de casa estavam presentes toda sorte de aparelhos modernos, como liquidificador, batedeira, fogão a gás, televisores, enceradeiras, sem contar os produtos industrializados como alimentos, bebidas e artigos de higiene pessoal. A prosperidade econômica experimentada por muitos países durante a década de 50 foi de natureza semelhante à que foi experimentada na década de 20 e também que ocorreu anos depois em 1990. Cada período de prosperidade foi resultado de uma mudança de paradigma nos assuntos globais. As mudanças na década de 50, por exemplo, ocorreram em parte como resultado da conclusão da Segunda Guerra Mundial. A Guerra da Coreia, que durou do dia 25 de junho de 50 até a assinatura do Acordo de Armistício em 27 de julho de 53, começou como uma guerra civil dentro da Coreia. Quando começou, a Coreia do Norte e a do Sul existiam como governos provisórios, que competiam pelo controle sobre a Península Coreana, devido à divisão da Coreia por poderes externos. Embora originalmente uma guerra civil, ela rapidamente se escalou em uma guerra envolvendo as superpotências rivais, União Soviética, que representava a Coreia do Norte, e os Estados Unidos, a Coreia do Sul. Os anos 50 são considerados por muitos como a era de ouro da televisão. As vendas de televisores aumentaram enormemente em 1950. 4,4 milhões de famílias americanas tinham aparelho televisor. Os americanos devotavam a maior parte de seu tempo livre para ver canais de televisão. Enquanto isso, no Brasil, era o rádio que dominava a preferência nacional. A década de 50 ficou marcada pela acirrada competição pelo título de Rainha do Rádio, que envolveu em disputas memoráveis cantoras como Emilinha Borba, Marlene, Ângela Maria. Nessa década, os programas de auditório da emissora tornaram-se tão concorridos que era cobrado ingresso até para assistir programas em pé. Outra disputa musical que marcou época, sobretudo no Rio de Janeiro, tendo a Rádio Nacional como centro, era a da divulgação de marchas de sambas carnavalescos, dos quais um dos destaques foi o cantor e compositor Blackout, sempre presente aos programas de auditório da rádio. Dia 29 de março, a RCA, Radio Corporation of America, lança um tubo de televisão colorido, totalmente eletrônico. Era o nascimento da TV a cores. Getúlio Vargas, candidato do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é eleito para a presidência da República, com quase 50% dos votos, no dia 3 de outubro. E agora vamos falar sobre os automóveis. Nesse período, a indústria automobilística ainda estava longe de começar suas operações no Brasil. Os carros que aqui existiam eram oriundos dos Estados Unidos e da Europa. Vamos conhecer alguns destes modelos que rodavam aqui em 1950.
Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.